Seção 7ª. Do Comitê de Auditoria Estatutário. Artigo 24. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão possuir em sua estrutura societária comitê de auditória estatutário como órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se reportará diretamente. Parágrafo 1º. Competirá ao Comitê de Auditória Estatutário, sem prejuízo de outras competências previstas no Estatuto da Empresa Pública ou da Sociedade de Economia Mista. Inciso 1º. Opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente. Inciso 2º. Supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Inciso 3º. Supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Inciso 4º. Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista. Inciso 5º. Avaliar e monitorar exposições de risco da empresa pública ou da sociedade de economia mista, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes à alínea A. Remuneração da administração. Alínea B. Utilização de ativos da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Alínea C. Gastos incorridos em nome da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Inciso 6º. Avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas. Inciso 7º. Elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e as recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário, registrando, se houver, as divergências significativas entre a administração, auditória independente e Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras. Inciso 8º. Avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão, quando a empresa pública ou a sociedade de economia mista for patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Parágrafo 2º. O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa pública ou à sociedade de economia mista, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades. Parágrafo 3º. O Comitê de Auditoria Estatutário deverá se reunir quando necessário, no mínimo bimestralmente, de modo que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação. Parágrafo 4º. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão divulgar as atas das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário. Parágrafo 5º. Caso o Conselho de Administração considere que a divulgação da ata possa pôr em risco o interesse legítimo da empresa pública ou da sociedade de economia mista, a empresa pública ou a sociedade de economia mista divulgará apenas o extrato das atas. Parágrafo 6º. A restrição prevista no parágrafo 5º não será oponível aos órgãos de controle, que terão total e irrestrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de Auditoria Estatutário, observada a transferência de sigilo. Parágrafo 7º. O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir autonomia operacional e dotação orçamentária, anual ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas externos independentes. Artigo 25.
O Comitê de Auditoria Estatutário será integrado por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros, em sua maioria independentes. Parágrafo 1º. São condições mínimas para integrar o Comitê de Auditoria Estatutário. Inciso 1º. Não ser ou ter sido, nos 12 meses anteriores à nomeação para o Comitê. Alínea A. Diretor, empregado ou membro do Conselho Fiscal da empresa pública ou sociedade de economia mista ou de sua controladora, controlada, coligado ou sociedade em controle comum, direta ou indireta. Alínea B. Responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante com função de gerência de equipe envolvida nos trabalhos de auditoria na empresa pública ou sociedade de economia mista. Inciso 2º. Não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o 2º grau ou por adoção, das pessoas referidas no inciso 1º. Inciso 3º. Não receber qualquer outro tipo de remuneração da empresa pública ou sociedade de economia mista ou de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta, que não seja aquela relativa à função de integrante do Comitê de Auditoria Estatutário. Inciso 4º. Não ser ou ter sido ocupante de cargo público efetivo, ainda que licenciado, ou de cargo em comissão da pessoa jurídica de direito público que exerça o controle acionário da empresa pública ou sociedade de economia mista, nos 12 meses anteriores à nomeação para o Comitê de Auditoria Estatutário. Parágrafo 2º. Ao menos um dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário deve ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária. Parágrafo 3º. O atendimento às previsões deste artigo deve ser comprovado por meio de documentação mantida na sede da empresa pública ou sociedade de economia mista pelo prazo mínimo de 5 anos, contado a partir do último dia de mandato do membro do Comitê de Auditoria Estatutário.